Obrigado. Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Todo mundo animado aí? Primeira noite, né? A galera dormiu tarde. Foram dormir que horas, mais ou menos, ontem? Viu? 2 horas da manhã. Não pode não, galera. Meia-noite é isso. Tem que acordar para poder curtir o dia. E de tarde também, né? Eu vi que a galera estava no clima ali. Vocês devem estar um pouco cansados. Então, eu vou me esforçar aqui para ser breve, tá bom? Estou falando isso porque, geralmente, quando eu falo isso, eu acabo falando muito. Mas, assim, eu não vou procurar me estender, não. Tá dando um pouquinho de microfone, tá? Já fez o sinal de sim. Então, é isso. Pô, é muito bom a gente estar junto de novo, né? 2015, depois foi 2018, muito bom. Quem estava aqui em 2015? Pô, a galera velha mesmo aí, os antigos aí, ó. 2018, quem estava aí? Tá igual a torcida do Botafogo, ó. 1, 2, 3. Primeira vez no Upcamp aí, levanta a mão. Aê, pô, maneiro, hein, cara. Show. E algum de vocês já foi ao Go Camp? Go Camp. Pô, então essa parada é nova pra galera mesmo, cara. Legal, hein? Vocês estão curtindo? Estão curtindo? Pô, glória a Deus, né? Muito bom, graças a Deus. Bom, é isso. Uma vez, Clóvis, eu e Clóvis e mais alguém que eu não lembro quem, a gente falou sobre avivamento na igreja no final de semana de treinamento. E eu me lembro que uma coisa me chamou a atenção. No avivamento do país de Gales, né? Avivamento é quando Deus se manifesta de maneira assim, especial numa determinada época. Então, uma reunião de oração de adolescentes, com alguns adolescentes, uma menina de 14 ou 15 anos, se eu não estiver enganado, ela levantou no meio da reunião de oração e ela falou a seguinte frase: eu amo a Jesus de todo o meu coração. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. A partir daquele momento, o Espírito Santo se moveu de maneira especial naquele grupo de adolescentes. Era um grupo de adolescentes, uma reunião de oração. E ali teve início um dos maiores avivamentos de toda a história, né? Conta-se que, a partir daquele dia, várias reuniões se sucederam e Deus agiu poderosamente. 100.000 pessoas se converteram naqueles anos daquele avivamento. Então, assim, o mesmo Deus que falou em todas as épocas, em todos os tempos, e que falou naquela reunião de oração de adolescentes, é o mesmo Deus que está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus. Então, qual é a questão? Você tem toda a possibilidade de agora, e quando a palavra for pregada aqui, e quando as músicas, os louvores forem entoados, você tem toda a possibilidade de adorar esse Deus e de escutar esse Deus. E você tem toda a possibilidade de o Espírito Santo descer sobre a sua vida e haver um mover sobrenatural na sua vida também. Vocês creem assim? Então vamos prestar atenção agora nesse momento à palavra. Depois a gente vai ter um momento de curtir. Não distrai com nada agora não. Desliga o celular, esquece o que aconteceu lá fora. Daqui a pouco vai ter a brincadeira, a gente vai curtir, mas agora vamos concentrar na palavra. Depois a gente vai lá para fora para louvar com a nossa alegria lá, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, louvado seja teu santo nome. Muito obrigado porque você reuniu a gente aqui, você tem cuidado de nós, trouxe cada um de nós aqui, e agora a gente te pede mais uma vez que você fale para cada adolescente aqui aquilo que você quer falar, Senhor. Trata individualmente com cada um, trata com a gente enquanto grupo e trata também nas demandas de cada um, Senhor. Faz aquela obra que só o teu Espírito Santo pode fazer. Só você conhece o coração de cada um, Senhor. Então você sabe a necessidade de cada um, você sabe o que cada um de nós precisa nessa noite. Então trata com a gente precisa ouvir a sua voz. Em nome de Jesus,
Amém e amém. Antes de ler o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, você já pode deixar no esquema aí, para quando eu for ler a gente ler junto. Recentemente houve uma premiação, com certeza vocês sabem disso, vocês acompanham isso, houve uma cerimônia de premiação do Oscar, e teve uma polêmica lá, vocês estão ligados nisso? Teve um ator, como é que é o nome dele mesmo? Exatamente, ele ficou chateado, ele não gostou da maneira como o comediante que estava apresentando aquela cerimônia se referiu à esposa dele. Fez uma brincadeira de gosto duvidoso, né? Uma brincadeira de mau gosto. Então, naquele momento, a cerimônia de premiação... Ele foi premiado? Ele ganhou alguma... É porque eu não acompanho muito isso, não. Então, ele estava no momento, é um ator talentosíssimo, né? Com um trabalho aí, uma carreira longa. Então, aquilo ali é um momento, assim, desejado, sonhado por um profissional daquele tipo de arte. Então, o cara quer chegar naquele momento ali, é o reconhecimento de um trabalho, então é um momento onde o cara brilhou. Então, aquele momento ali é uma expectativa. Se você é jogador de futebol, você quer ser reconhecido lá pela FIFA, ganhar um prêmio. Se você é um ator, você quer ter aquele reconhecimento. Se for música, tem uma premiação específica da música. Então, um momento esperado, aguardado, e naquele momento teve aquele episódio. Ele reagiu de uma maneira muito infeliz também, agrediu o rapaz, e eu acho que por conta disso recebeu uma punição, apesar de ter pedido desculpa, justificou lá. Mas não ficou bom aquilo ali, e eu acho que ele foi expulso, vai ficar sei lá quantos anos sem poder participar, 10 anos, por conta daquilo ali. Eu me lembro que, na época, lendo a reportagem assim, superficialmente, né, parece que ele estava com um outro ator amigo dele que teria dito para ele, assim, não sei se foi antes do episódio ou depois, não sei se foram exatamente essas palavras, mas disse alguma coisa assim, cuidado, que é nessa hora que o diabo vem. Foi mais ou menos isso que ele falou. É na hora que você está no topo, que você está melhor, que você está bem, que você está reconhecido, ou que você está num momento muito especial, é nessa hora que o diabo vem e você tropeça, você se dá mal e você se arrebenta. E foi o que aconteceu com aquele rapaz ali. Vamos ler o nosso texto? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Todo mundo abriu? Então, acompanha comigo aí. Olha o que diz o texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram até aqui. Qual o contexto? Jesus está iniciando o seu ministério, então diz o texto, se você voltar um pouquinho, no capítulo anterior, que Jesus chega ao Rio Jordão. Quem está lá no Rio é João Batista, ele está batizando, naquela época ele batizava para as pessoas confessavam seus pecados, e João Batista os batizava ali. Quando João Batista vê Jesus vindo, ele diz, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, e uma voz do alto, que é a voz do Pai, dizendo o seguinte, esse é meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer.
Então, naquele momento, o Pai declara que Jesus Cristo é o Filho, o Espírito Santo vem sobre ele. Então, a gente tem ali Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um momento muito especial, muito singular. Depois disso, diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E vem o texto que a gente leu aqui. Primeira consideração. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer as considerações nas 3 tentações, mas eu vou fazer na ordem inversa, tudo bem? Eu vou começar pela terceira tentação, segunda e primeira, só para não achar que eu me enrolei aqui. Primeira consideração, os filhos de Deus não trocam sua filiação por nada neste mundo. Repete comigo aí, os filhos de Deus não trocam sua filiação por nada deste mundo. Versos 8, 9 e 10, olha o que diz. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. O diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, disse, tudo isso te darei se você se prostrar e se você me adorar. E Jesus deu um passo fora dele, retira isso daqui, está escrito, somente a Deus prestarás cultos e adorarás, etc. Então, os filhos de Deus não trocam a sua filiação por nada deste mundo. Preste atenção. O texto diz que Jesus foi levado para o deserto. Depois de 40 dias. Então, o deserto é um lugar de falta de recursos. O deserto é um lugar onde você não tem acesso a praticamente nada. Jesus estava num momento especial. Alguém aqui já ficou mais do que 1, 2, 3 dias em jejum? Já ficou mais do que 1, 2 ou 3 dias em jejum? O texto está dizendo que Jesus havia 40 dias em jejum, ele estava num momento especialíssimo de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, onde ele foi sustentado de maneira miraculosa. Ninguém fica 40 dias sem comer, tudo bem? Então, ele foi sustentado de maneira sobrenatural, e durante esses 40 dias ele permaneceu ali. Então, agora, e depois de ter ouvido a voz do céu, dizendo que ele era o Filho amado, depois de o Espírito Santo ter vindo sobre ele, depois de ter experimentado esses 40 dias, vem Satanás e diz para ele o seguinte, olha só, você está vendo toda essa possibilidade de poder, de riqueza, você está vendo tudo isso que tem no mundo, todos esses encantos, todo esse esplendor, cara, isso pode ser seu. Na verdade, isso é muito fácil, é muito simples. Você se prostra, você me adora e está tudo certo, isso tudo eu te dou. Então, esse projeto que você tem, Jesus, ele não precisa ser assim, tão difícil, tão penoso. Você pode pegar um atalho, você pode fazer isso de maneira mais simples, você pode exercer a sua realeza, você é o rei de toda a terra, você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Você se prostra, você me adora. Qual o problema disso aqui? Vários problemas. Primeiro que Satanás não é dono de nada, Satanás é mentiroso, se Jesus se prostrasse e adorasse, ele não ia dar nada para Jesus. Aqui tem uma coisa interessante, quando a gente pensa nesse tema de mundo espiritual, eu não sei como que você lida com isso. Eu também não lembro qual foi o autor que disse isso, se você lembrar, você me ajuda. Tem duas questões em relação ao mundo espiritual que são igualmente perigosas. Uma é você só falar do diabo o tempo todo, de Satanás o tempo todo, do reino do mal o tempo todo. A outra é você ignorar completamente o reino das trevas. O nosso tema é guerra contra Satanás. Quando a gente vê como que Deus criou todas as coisas, chamou tudo a existência, criou o mundo, criou o homem, colocou o homem para que no homem ele se desenvolvesse, fizesse cultura, ele trabalhasse, se desenvolvesse, tivesse um relacionamento com ele e levasse a glória de Deus para toda a face da terra. E a gente vê que o mal entra ali, coloca dúvida no coração do homem, o homem cai, e por conta disso a gente está em estado de humilhação, de queda. Quando a gente vê exemplos na Bíblia do reino das trevas se levantando contra os homens que Deus levantou, quando a gente vê, por exemplo, a história de Jó, quando a gente vê outras histórias nas quais Satanás tentou e Satanás se movimentou, se mobilizou o reino das trevas para que o reino de Deus não avançasse, o que a gente está entendendo é o seguinte, existe uma realidade espiritual
que a gente às vezes não se dá conta, a gente não se prepara, e é o que Paulo vai dizer, até no texto que Clóvis me mandou. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Preste atenção. Satanás é o príncipe desse mundo. Tudo bem? Satanás é aquele que entrou na criação a partir do momento que o homem deixou de cumprir, de obedecer, de se relacionar com Deus e deu ouvidos a Satanás. Agora, a gente tem aqui Jesus com um plano em ação, iniciando a sua caminhada rumo à crucificação, no pleno exercício do seu ministério. O príncipe das trevas vem, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso. Então, existe uma batalha ali, existe uma proposta mentirosa, e agora, o que está em jogo? Qual é o ponto aqui? Assim, em primeiro lugar, dizer assim, que foi uma grande tolice, era a terceira tentativa, talvez a tentativa desesperada de Satanás, de tentar fazer com que Jesus, enfim, se dispusesse a estar com ele. Mas, para além de você ter o fascínio das riquezas, existe algo que está além disso, preste atenção. Existem coisas que são aparentemente boas, que a gente deseja ter, exercer poder, exercer influência, você, de alguma maneira, conduzir a sua história, a história da sua vida, de uma maneira que você acha melhor. Talvez não o poder de você controlar uma grande corporação ou ser líder de um grande país, mas talvez exercer poder no âmbito da sua história. Talvez você ser um grande influenciador digital, está na moda. Talvez você ser o cara da escola, o grande influenciador da escola. Mas existe um detalhe que está além disso aí. A partir do momento que você se dispõe a conquistar todas essas coisas de uma maneira diferente do que a Escritura diz, ou seja, a partir do momento em que você, no caso de Jesus, se ele se dispusesse a pegar esse atalho para poder exercer realeza sobre o mundo, servindo a Satanás, automaticamente o que acontece? A relação dele com Deus, ela é rompida. Ela é rompida. Eu não consigo imaginar a ideia, assim, conforme eu disse, era a terceira tentativa de Satanás de tentar fazer com que Jesus tropeçasse. Parece que foi muito tola, muito desesperada. Mas preste atenção. O detalhe, cara, não era Jesus receber todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. O detalhe não é esse. O que estava em jogo ali era a relação de Jesus com o Pai. Porque a partir do momento que ele se prostra diante de Satanás e o adora, o que acontece? Ele agora não serve mais esse reino, ele serve no reino do lado de cá. Em outras palavras, toda tentativa nossa, todo movimento nosso, no sentido de ganharmos poder, exercermos influência, conquistarmos riqueza, em desconformidade com o plano de Deus para a nossa vida, é uma tentação de Satanás, é uma proposta dele para que você rompa sua relação com Deus e, desejoso de cobiçar todas essas coisas, você nega sua filiação. Se você quiser ser um influenciador, se você quiser ser um grande amigo, se você quiser ser um excelente filho, se você quiser ser um excelente músico, se você quiser fazer qualquer uma dessas coisas, negando os princípios que o próprio Deus prescreveu para você, isso é pecado, isso é mentira,
E isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, e isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Toda tentativa sua de usar, meninas, a sua sensualidade, a sua formosura, a sua beleza, para chamar a atenção para você, de chamar a atenção dos meninos para você, de se expor no Instagram, para que todos olhem para você, para que todos os olhos estejam em você. Toda tentativa sua, meninos, de se esforçarem o máximo para terem seus corpos esculpidos ou para serem os melhores alunos da escola, mas que qualquer uma dessas coisas sejam direcionadas para você, para que no final as pessoas olhem para você e digam assim, cara, ele é muito inteligente, ele é um cara muito especial. Toda a sua tentativa, se você é um cara solto, se você é um cara descolado, de tentar persuadir as pessoas, para conduzi-las, para ao dia a dia fazer aquilo que você quer que elas façam para você. Se você tem toda uma lábia para conquistar pessoas, para caminharem com você, para fazer as coisas que vocês querem, mas despreocupados com o propósito de Deus para a sua vida, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Porque na hora que as pessoas sofrem, na hora que as pessoas choram, não interessa o quão bom você é, em qualquer coisa que você faça. Se isso não estiver dentro do plano de Deus, não interessa se você tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso não resolve o problema do coração de ninguém. Não interessa se você joga futebol, se você domina todas as séries, se você sabe muito sobre qualquer assunto. Não interessa, isso é lixo, isso não serve para nada. Estou falando isso não como acusação para vocês. Eu estou falando isso contestando aquilo que Satanás fala para vocês. E vai falar todos os dias. Porque qual é o grande engano dessa geração? Achar que se você tem lá o TikTok, se você tem o Instagram, se você tem seja lá o que for, se muitas pessoas te seguem, se as pessoas te ouvem, se você é um influencer, isso vai ser algo assim, uma grande conquista. A grande mentira é dizer que isso é extremamente relevante. A grande mentira é dizer que você é alguém nessa geração que se destacou. A grande mentira de Satanás para Jesus é dizer que ele poderia deixar de lado o propósito de Deus para a vida dele. Jesus veio como homem. Ele tinha um plano. Se ele falha nessas tentações, quem dança é a gente. Você está entendendo que a proposta aparentemente de um reino, de poder, não é nada disso. O que ele quer é quebrar a relação de Jesus com o Pai. Porque a partir do momento que ele quebra a tua relação com Deus, você já não faz parte desse mundo. Preste atenção. Os filhos de Deus não trocam a sua filiação por nada. Você tem um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Jesus. Você tem um amor que não se compra com as riquezas desse mundo. Existe uma relação que foi estabelecida com você, mas essa relação não foi estabelecida nos princípios desse mundo, não é com o poder desse mundo, não é com o dinheiro desse mundo, não é com os likes desse mundo, não é com nada disso. A relação que você tem com Deus, ela foi demonstrada na cruz. É uma relação de amor, é uma relação de um pai para um filho. Se a gente aqui pudesse oferecer para vocês tudo aquilo que vocês querem, vocês deixariam de seguir os seus pais? Vocês deixariam de morar na casa de vocês? Vocês viriam morar comigo com Clóvis? Se a gente pudesse oferecer para vocês tudo aquilo que vocês querem? Vocês deixariam o amor da casa de vocês, do pai de vocês, para que a gente pudesse prover tudo para vocês? Não! Porque o tipo de relação que vocês construíram lá é uma relação de amor, de história, de experiência, de crescimento. Vocês estão juntos. E a relação com Deus, muito mais. Porque o tipo de amor que foi demonstrado por vocês, o preço é de sangue. Essa filiação a gente não troca. Então, Satanás mente quando ele enche o teu coração, dizendo para você que você precisa necessariamente aparecer, você precisa se expor, você não precisa de nada disso.
retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto. É isso, esse é o ponto. Existe uma grande mentira de Satanás, e ele vai tentar enganar vocês todos os dias com isso. Segunda consideração. Os filhos de Deus confiam no cuidado do Pai. Repete comigo. Os filhos de Deus confiam no cuidado do Pai. Você confia no cuidado do Pai? Versos 5, 6 e 7. O diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Se és filho de Deus, se joga aí. Está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Olha como é que Jesus responde. Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Os filhos de Deus confiam no cuidado do Pai. Sabe qual é o ponto aqui? O quanto você confia que seus pais vão prover aquilo que vocês precisam para vocês? O quanto de confiança vocês depositam de que seus pais vão prover aquilo que vocês precisam? Evidentemente, tudo que estiver ao alcance deles, dentro das possibilidades deles, e os seus pais, os pais dão a vida pela gente, né? Fazem tudo que eles podem fazer. Jesus, 40 dias em jejum, no deserto, privado de coisas, diz o texto que ele teve fome, e agora, Satanás vem com essa segunda possibilidade. Olha só, se joga, afinal de contas, Deus não falou que você é o filho amado, em quem ele tem todo o prazer? Se você é filho de Deus, então se joga. É interessante que ele usa o texto, e o texto está faltando um pedaço. O que o texto diz, lá, se você for lá no Salmo, ele te guardará em todos os teus caminhos. Satanás diz, ele te guardará para que você não tropece em alguma pedra. Preste atenção nisso. Os filhos confiam no cuidado de Deus. Os filhos obedecem, eles creem. Jesus tinha acabado de ser sustentado havia 40 dias. Jesus tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural com Deus. O Espírito Santo tinha vindo sobre ele. E agora, depois de 40 dias, ele precisava desse tipo de demonstração. Ele precisava demonstrar isso para alguém. A filiação de Jesus, ela está condicionada a alguma ação que ele demandasse de Deus. Se Jesus se joga da parte mais alta do templo, e se ele é salvo, porque conforme estava escrito, aos anjos Deus daria ordens a respeito dele para que ele não tropeçasse nos caminhos dele, Jesus deixaria de crer no cuidado de Deus por fé, mas com base na demonstração que Deus teria dado. Você entendeu o ponto? Porque sempre por trás de uma sutileza, de uma dúvida que Satanás joga, tem um detalhe por trás. Você duvida que você é filho de Deus? Você duvida do amor do Pai de vocês? Vocês duvidam? Você crê que Deus te ama de todo o coração, que Ele tem um projeto na sua vida, um propósito na sua vida? Você crê que Deus tem feito, tem conduzido você por um caminho?
Você crê que Jesus é aquele que vai te receber nas moradas eternas? Você crê que você tem um relacionamento, que Jesus te ama, que Ele se importa com você? Você depende de que Deus faça alguma coisa para que você, não, realmente, eu fiz essa oração, Deus respondeu, então eu de fato sou filho de Deus. Você depende dessas coisas? Deus vai dar ordens aos anjos a seu respeito para que você não tropece em seu caminho. Deus não tem compromisso com as suas tolices. Deus não tem compromisso com suas irresponsabilidades, tanto do fato de você se arriscar fazendo qualquer coisa, considerando que você é filho de Deus, se você for pensar por esse lado, quanto pelo fato de que, Senhor, eu tenho um problemão aqui. Eu não sei se você está existindo, se você existe, se você me ouve, mas eu sei, se você responder a minha oração conforme eu tenho pedido, então realmente você é filho de Deus. Jesus cita 3 textos de Deuteronômio. Essa passagem tem relação com a experiência que o povo de Deus teve no deserto. Qual foi o problema lá? Que o povo viu o mar ser aberto, as pragas no Egito, o povo foi liberto, andou, teve água na rocha, Moisés falou com a rocha, saiu água. Durante o dia tinha uma nuvem para proteger do sol, uma coluna de fogo durante a noite. Eles tinham uma comida que veio do céu, maná, eles tinham de tudo, várias demonstrações, e ainda assim eles murmuravam, reclamavam. Então Deus vai dizer, até quando esse povo vai insistir em reclamar, querendo demonstrações? Meu querido, se você é o tipo de filho que está sempre exigindo uma demonstração de que Deus te ama, você não entendeu o que Jesus fez por você. Você não entendeu, mas o problema é que quem coloca essa dúvida no nosso coração, conforme a gente está falando, Satanás. Muitas vezes a nossa natureza é pecaminosa. Então o que Jesus vai dizer? Também está escrito. Também está escrito. A maior demonstração de que Jesus te ama, de que você é filho, conforme eu já falei no outro ponto, ela foi dada lá na cruz. Você não precisa de uma demonstração maior do que essa. Olha o que Jesus falou. Não existe amor maior do que este. Aquele que dá a vida pelo seu... Me ajuda, Clóvis? Pelos seus amigos. Não existe amor maior do que esse. Terceira consideração. Os filhos de Deus confiam na provisão do Pai. Repete comigo aí. Os filhos de Deus confiam na provisão do Pai. Eu coloquei esse para o final, que esse foi o que eu fiquei mais intrigado, assim, cara. Jesus, Filho de Deus, 40 dias jejuando, sendo sustentado. O texto diz que ele teve fome. Vem Satanás e fala, cara, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, que aí você resolve o seu problema. A pergunta é, qual o problema de Jesus? Jesus fez um monte de milagre. Curou, expulsou demônio, ele exerceu, mostrou seu poder sobre a natureza, mandou a tempestade parar. Qual era o problema dele, nesse momento, transformar a pedra em pão? Jesus multiplicou pão. Qual o problema? Qual o problema de Jesus transformar a pedra em pão, resolver o problema? Ele estava 40 dias. Qual o problema? Você tem um palpite? Você conseguiria pensar? Então, diante dessa proposta, Jesus dá uma resposta extraordinária e que toca no mais profundo da questão. Ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, mas nem só de pão viverá o homem.
O ponto aqui é que Jesus, Filho de Deus, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto, jejuou 40 dias, orou. Ele estava num momento de intimidade com Deus e agora ele sabe que Deus vai prover todas as coisas para ele. Ele poderia sim mandar que aquelas pedras se transformassem em pão. No momento em que ele fizesse isso, que ele dissesse, pedras, transformem-se em pão, no momento em que ele fizesse isso, no momento, ele estaria dizendo que agora eu dependo de mim mesmo, eu não estou dependendo do Pai. Ele deixa de depender de Deus. Como poderia alguém que ouviu a voz, que disse que ele era o filho amado, que teve jejuado 40 dias, agora ele ia virar as costas, ele ia deixar de acreditar que Deus proveria para ele tudo aquilo que ele precisasse? E mais, conforme eu disse, pelo fato de o homem ter caído, a gente só tem uma maneira de resolver o nosso problema. Uma maneira. E essa maneira está em Jesus Cristo, cumprir plenamente o plano da redenção. Jesus Cristo se fez homem e, nesse estado de humilhação, passar por todo o sofrimento, morrer e ressuscitar. Se ele, naquele momento, o detalhe aqui, cara, é muito sutil. Aparentemente, o que o diabo está dizendo é o seguinte, é só para você se alimentar, porque você está com fome, afinal de contas, cara, você acabou de sair do upcamp, você está com fome, então é só para você resolver. Cara, mas não é isso. No momento em que ele comesse, que ele transformasse a pedra em pão, acabou. Porque ele estaria abrindo mão do plano da redenção, a proposta de se fazer homem, porque aí ele estaria agindo de maneira diferente daquilo que estava ordenado pelo Senhor. A palavra de Deus é suficiente para vocês. A gente acabou de jantar. Eu acho que aqui ninguém nunca passou fome, mas preste atenção. Você vive a sua vida de tal forma que você crê que a palavra de Deus é aquilo que é mais importante para você do que a sua própria comida. Você pensa nessas questões. Você confia que Deus vai prover para você todas as coisas? Um filho verdadeiro não duvida da provisão do Pai. Um filho verdadeiro não duvida da provisão do Pai. Satanás vai colocar no seu coração todos os dias a dúvida. Você presta? Você serve para alguma coisa? Você não serve para nada. Seus pais não gostam de você. Na escola ninguém gosta de você. Você não presta para nada. Você presta para alguma coisa? Ou então o contrário, cara, você é muito bom. Você não precisa de ninguém. Você não precisa dos seus pais. Igreja, para quê? Um bando de bitolado? Para quê que você precisa de ajuda dos outros? Se vira sozinho, faz o que você achar melhor. Satanás vai colocar o tempo todo no coração de vocês a dúvida. Faz o que você tiver a fim de fazer. Faz o que você acha que é certo. Faz. Afinal de contas, a vida é curta. Você é jovem, você tem que curtir. Aproveita. Faz do jeito que você quiser fazer. Também, não leva isso muito a sério, não. Vai com tudo. Faz o seguinte, hoje você dá uma escapadinha, hoje você se permite algum tipo de prazer, se permite um pouco, vai se divertir um pouco. Tudo mentira, cara. Tudo tentação maligna. Nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados e potestades desse mundo. Então, a proposta de Satanás o tempo todo, aparentemente, é para você ter coisas, para você se satisfazer de coisas, mas, na verdade, o que ele quer é quebrar a sua relação com Deus. Uma vez que você tenha quebrado a sua relação com Deus, acabou. Aí, você entrou em pecado, você não confia em Deus,
Você vai começar a querer provas de que Deus existe. Afinal de contas, você está triste, você está mal, você está no deserto, você está com dificuldade, sua avó está com câncer, seu tio morreu, você não consegue conquistar aquela pessoa que você gosta, você não consegue aprender aquele conteúdo que você consegue, aquela vaga na faculdade, você não consegue. Então você começa a fazer uma mistura que não tem nada a ver. Satanás vai fazer isso o tempo todo com vocês. Essa é a proposta dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. A gente está no Up desde 2015. Graças a Deus, a maioria daqueles que têm caminhado com a gente está com a gente até hoje. Mas alguns não estão. Alguns não estão. Eu não sei como é que você veio aqui, como é que você chegou para esse camp, se você veio amarradão, ou se você veio arrastadão, seu pai te obrigou. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se você tem trocado a sua relação de amizade com Deus pelos prazeres desse mundo. Eu não sei se você tem buscado ser feliz de uma maneira diferente da que a gente entende que é o melhor para a nossa vida. Eu não sei. Eu não sei se você duvida que Deus cuida de você, pelo momento que você está vivendo. Talvez por alguma crise em casa, com a sua família. Talvez por um amor não correspondido. Talvez por uma limitação que você tem nos estudos. Eu não sei se você duvida da capacidade de Deus. Eu não sei nem se você duvida de Deus. Eu não sei se você tem duvidado de que Jesus... De repente você não tem nenhum grande problema existencial, nenhuma crise, mas você tem dúvidas quanto ao seu futuro. Eu não sei se você duvida. Não sei se você duvida que Deus pode te dar tudo aquilo que você precisa. Eu também não sei o quanto você para e pensa e crê que aquilo que você faz hoje, você pode levar por toda a eternidade. Eu não sei se você acredita nisso ou não. Eu não sei se você acredita que, de fato, a palavra de Deus pode fazer diferença na sua vida. Eu não sei se você acredita que, numa reunião como essa, uma menina de 14, 15 anos pode levantar e dizer que Jesus ama Jesus de todo o coração e Jesus pode se manifestar de maneira poderosa. Eu não sei se você acredita nisso. Eu não sei se você acredita nas coisas que você lê. Eu não sei nem se você acredita ou se você duvida de Deus. Eu só sei de uma coisa. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. E foi esse mesmo Espírito Santo que trouxe cada um de vocês até aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe cada um de vocês aqui. Para tratar com vocês, para tirar do coração de vocês toda dúvida, todo engano e para afirmar e atestar que vocês são filhos amados em quem Ele tem todo o prazer. Se você, nessa noite, está com dúvida no seu coração do cuidado de Deus, da provisão de Deus, se você está com dúvida no seu coração se Jesus te ama, se de fato Ele quer o melhor para você, se você está com dúvida no seu coração de qualquer uma dessas coisas, queria orar nesse momento. Você pode abaixar sua cabeça, a gente vai fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado porque a gente tem momentos como esse, Senhor, em que você trata com a gente, Deus. Esse é um privilégio que a gente tem de ouvir a sua voz, Senhor. A gente sabe, porque a tua palavra diz que você tem cuidado de nós, Senhor. A gente lê que você nos ama e você entregou a vida pela gente. Mas, Senhor, é possível que exista alguém nessa noite, com certeza, Senhor. Muitos de nós trazemos dúvidas no nosso coração, Senhor. A gente, às vezes, duvida do seu cuidado, do seu amor, da sua proteção. Senhor, e a gente busca, às vezes, solucionar nossos conflitos, nossos dramas, nossas dores. Às vezes, a gente busca isso de maneira errada, Jesus. A gente reconhece isso diante de você. Então, o que a gente quer te pedir nessa noite, que é em nome de Jesus, Senhor, que você faça morada no nosso coração, Senhor. Que você encha nosso coração de convicção do teu amor, Senhor. Que você renove o nosso amor, renove as nossas forças, Senhor. Em nome de Jesus, que Satanás seja repreendido, Senhor. Que ele caia por terra todas as suas tentações.
Pai querido, livra-nos do mal, Senhor, afasta toda possibilidade, toda investida maligna nesses dias aqui, Senhor. Tudo que tenta distrair a cabeça desses adolescentes, em nome de Jesus, Senhor. Que eles saibam reconhecer que é mentira, Jesus. É mentira toda dúvida que Ele coloca no coração dos adolescentes. Pai, que a Tua palavra esteja presente nos nossos lábios, que quando a tentação vier, a gente saiba dizer que está escrito, que a gente te ama, Senhor. Que a gente lembre que você nos ama, que você entregou a vida por nós. Deus, cura nossas feridas nessa noite, cura nossas dúvidas, Senhor. Limpa nosso coração de todo pecado, Senhor. Deus, a gente te pede em nome de Jesus, Senhor, visita a gente profundamente nesses dias de acampamento, Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura, que santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios nós vamos proclamar: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Somos filhos amados do Senhor. Toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Todo engano de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. E que quando a gente sair desse retiro, segunda-feira, em nossas casas, em nossas escolas, em nossas famílias, quando o diabo vier, que ele se retire em nome de Jesus, porque a nossa vida pertence ao Senhor e nenhuma arma levantada contra nós prevalecerá. Seremos vencedores em nome de Jesus. A vitória de Jesus é a nossa vitória também, Senhor. Queremos a Tua vitória em nossas vidas. Rogamos a Tua vitória na vida desses adolescentes. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Que a Tua boa mão esteja protegendo eles, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo na vida deles, Teus dons, Senhor. Que eles sejam adolescentes reconhecidos porque Te amam, porque profetizam em Teu nome, porque falam das Tuas verdades com habilidade, Senhor. Porque eles oram e pessoas são curadas, porque eles não têm medo de confessar o Teu nome. Que esses adolescentes, essa geração seja reconhecida, porque ama Te servir, porque ama Te amar, porque ama a Tua presença, porque ama a Tua palavra, porque reconhece que Você é tudo que eles têm na vida deles, e que quando a jornada deles nesse mundo acabar, eles estarão eternamente contigo, Senhor. Essa é a verdade que está registrada nas Sagradas Escrituras. Esse é o propósito para a nossa vida, que nós somos Teus filhos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém.